Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão intrometido afirma que o sucesso do meu negócio é graças aos seus conselhos. Por isso, ele invadiu minha festa para me agredir e acabou preso. Olá! Sempre é difícil pensar objetivamente quando ocorrem situações absurdas, especialmente quando a família está envolvida. Por isso, gostaria de ter uma opinião externa sobre o que aconteceu. Eu tenho 28 anos e sou um empreendedor que administra um pequeno negócio bastante bem-sucedido. Não ganho milhões, mas obtenho bons lucros. As coisas estão indo muito bem para algo que comecei a partir de uma conta no TikTok. Meu irmão, Mike, tem 30 anos e não é dono de nenhum negócio. Não há nada de errado nisso, mas essa informação é relevante. Ele está bem em seu trabalho, o que é ótimo, e, pelo que eu saiba, sempre esteve feliz com isso. Desde que éramos crianças, sempre nos demos bem. Éramos melhores amigos, mais ou menos, e confiávamos um no outro para tudo. Suponho que esse foi meu primeiro erro. Tenho formação em engenharia, e a impressão 3D sempre foi um hobby meu. Minha empresa surgiu de uma conta no TikTok onde eu compartilhava minhas criações feitas em impressão 3D. Algumas eram apenas esculturas tridimensionais que eu projetava, enquanto outras eram ferramentas úteis, como acessórios para carros e mesas de trabalho. Esses acessórios não eram impressões simples. Muitos eram mecanicamente complexos e demandavam várias semanas de planejamento. Descobri que havia uma grande demanda por esses acessórios, então comecei a vendê-los. Foi uma fonte extra de renda decente por um tempo, até que a demanda cresceu tanto que não havia como eu continuar imprimindo tudo sozinho. Foi então que entrei em contato com um fabricante e comecei a planejar a logística para produzir esses itens em larga escala. Na época, comecei a compartilhar meus planos com meu irmão. Como disse antes, sempre confiamos um no outro, e eu não via como isso poderia se voltar contra mim. Às vezes, eu compartilhava ideias, e ele me dava sua opinião. Algumas vezes era útil, mas, na maioria das vezes, não chegava a acrescentar muito. No entanto, isso não importava. O simples fato de conversar com ele me ajudava a pensar em voz alta e organizar minhas ideias. É importante destacar que a ideia central do negócio foi completamente minha. Ele não criou nenhum dos meus produtos nem me ajudou a desenvolvê-los. Ele não sabia nada sobre impressão 3D nem tinha o conhecimento técnico necessário para me ajudar a resolver como esses acessórios funcionariam. Então, imagine minha surpresa ao descobrir que ele estava dizendo às pessoas, sem nenhuma vergonha, que me deu os conselhos que levaram ao meu sucesso. A primeira vez que isso aconteceu foi em um churrasco familiar, há quase um ano. Eu estava andando pelo quintal, tentando garantir que todos estivessem bem servidos. O ambiente era descontraído, e todos estavam se divertindo. Meu tio Terry estava cuidando da churrasqueira, e meu irmão estava conversando com ele. Peguei algumas cervejas e fui até eles para conversar. Peguei o final da conversa e ouvi Terry mencionar algo sobre meu negócio. Naquela época, as coisas estavam indo muito bem. Eu estava produzindo em massa e obtendo bons lucros. Entreguei as latas de cerveja e perguntei sobre o que estavam falando, apenas para puxar conversa. Terry respondeu dizendo que Mike estava contando como ele me ajudou a desenvolver meu produto mais vendido. Eu ri e disse, sério? Achei que fosse uma brincadeira. Meu produto mais vendido é uma peça particularmente complicada que levou 4 meses de pesquisa e protótipos para ser finalizada. Obviamente, ele não me ajudou com nada disso. Ele é contador e não sabe como desenvolver, testar ou fabricar um produto assim. Mas Mike interveio e disse, qual é? Você sabe que não teria conseguido sem a minha ajuda. Ele sorriu, e eu fiquei tentando descobrir se ele estava falando sério ou se era realmente uma brincadeira, como pensei a princípio. Terry apenas riu e disse que não devíamos brigar por isso, e o assunto terminou ali. Esqueci o incidente por um tempo. Realmente parecia uma brincadeira amigável, então não deixei que me incomodasse. Até que, alguns meses depois, em outra reunião familiar, algo semelhante aconteceu. Dessa vez, eu estava conversando com um dos meus primos sobre meus produtos. Ele me perguntou quando eu lançaria algo novo, e eu fiz uma piada dizendo que precisava de mais tempo para resolver problemas nos protótipos. Então, meu irmão se aproximou, passou o braço em volta dos meus ombros, sorriu e disse, lembre-se, se precisar de ajuda para resolver os problemas novamente, estou aqui. Como sempre,
ele falou isso em tom de brincadeira. Lembrei-me do primeiro incidente e comecei a me perguntar se ele realmente estava tentando reivindicar o crédito pelas minhas criações. Tentei lidar com a situação diplomaticamente, então ri e disse: vou resolver. Sempre dou um jeito no final. Mas sua voz ficou mais alta, e ele disse que, geralmente, eu resolvia depois que ele me ajudava. Naquele momento, o ambiente na sala começou a ficar um pouco desconfortável. A festa estava ficando em silêncio, e as pessoas começavam a nos olhar. Notei que ele não estava tão firme nos pés. Ele tinha bebido mais do que deveria e não estava lidando bem com isso. Embora não parecesse completamente bêbado, estava claramente alterado. Nunca vejo sentido em discutir com alguém intoxicado, então decidi abordar a situação com leveza. Mike, você sabe que meus designs são como meus bebês. Não quero te colocar em uma posição difícil se as pessoas começarem a fazer perguntas sobre eles. Esperava que ele entendesse a mensagem que eu queria passar. Ele não sabia nada sobre como esses designs funcionavam e pareceria um tolo se alguém começasse a fazer algumas perguntas. Talvez ele tenha entendido a indireta, ou talvez não, mas pareceu captar o recado. Ele parou de falar sobre me ajudar com meus designs e começou a mencionar os conselhos que me deu. Não queria causar uma cena, então concordei que ele me apoiou quando precisei e deixei por isso mesmo. O ambiente se acalmou, e todos voltaram ao que estavam fazendo antes. Após a festa, não falamos por alguns dias. Eu esperava que ele me enviasse uma mensagem pedindo desculpas e explicando que estava bêbado. Quando nenhuma desculpa chegou, ficou claro para mim que ele realmente acreditava no que dizia. Dizem que as palavras de um bêbado são os pensamentos de um sóbrio. Decidi dar o primeiro passo para resolver essa confusão. Enviei-lhe uma mensagem dizendo que apreciava o fato de ele ser alguém com quem eu podia desabafar quando precisava, mas deixei claro que ele não podia afirmar que era responsável pelo meu sucesso. Disse que valorizava seu papel no meu caminho, mas que a maior parte do trabalho duro, o trabalho real, eu havia feito sozinho. Também enfatizei que apreciava o apoio dele, assim como o apoio de todos os outros familiares e amigos que me ajudaram ao longo do caminho. Ele não respondeu à minha mensagem até o dia seguinte. Quando respondeu, foi apenas com um emoji de olhos revirados. Fiquei olhando para o telefone por alguns minutos, esperando por uma mensagem de acompanhamento ou algo mais substancial, mas isso foi tudo. Aquele estúpido emoji me disse tudo o que eu precisava saber, ele estava desmerecendo tudo o que eu disse. Isso me deixou bastante irritado, mas decidi não insistir. Simplesmente não falaria mais com ele depois disso. Claramente, ele não respeitava meus limites, então não fazia sentido tentar fazê-lo entender meu ponto de vista. Nos meses seguintes, mal conversamos. Foquei em fazer meu negócio crescer e, finalmente, lancei meu novo produto. Ele teve um desempenho melhor do que eu esperava, e o primeiro lote esgotou em uma semana. O sucesso só cresceu a partir daí. Meu produto se tornou viral nas redes sociais, trazendo muita atenção para o restante da minha loja. A demanda praticamente dobrou da noite para o dia. Esse sucesso fez com que minha família se interessasse mais pelo meu trabalho. Todos me apoiaram completamente, exceto Mike. Não ouvi nada dele, sinceramente, preferi assim. Sabia que ele não poderia reivindicar crédito por esse produto, já que não havíamos conversado durante a maior parte do processo de desenvolvimento. Mas eu não queria lhe dar a oportunidade de tentar. Acontece que eu não precisava lhe dar uma oportunidade, porque ele estava satisfeito espalhando mentiras pelas minhas costas. Tudo começou quando meu pai me ligou dizendo que tinha algo importante para conversar comigo. Ele disse de uma maneira tão séria que fiquei preocupado. Para piorar as coisas, ele se recusou a me dizer do que se tratava até nos encontrarmos pessoalmente. Eu estava meio esperando algum tipo de notícia como tenho 6 meses de vida. Felizmente, não era isso, mas também não eram boas notícias. Quando fui encontrar meu pai, ele estava me esperando com minha mãe e meu irmão. Meu pai me disse que Mike havia reclamado com ele, dizendo que eu estava tentando negar sua contribuição para minha empresa. Pior ainda, ele disse ao meu pai que achava que merecia uma compensação. Gostaria de poder dizer que mantive a diplomacia, mas essa foi a gota d'água para mim. Perguntei aos meus pais se eles realmente acreditavam que Mike era responsável pelo meu sucesso. Meu pai ficou em silêncio, mas minha mãe disse: "Todos sabem que vocês conversam sobre essas coisas o tempo todo."
Ela acrescentou que era bastante óbvio que ele havia contribuído de alguma forma para o meu sucesso e que o restante da família também achava isso. Foi então que fiquei furioso. Você tem contado essas mentiras para o resto da família? Perguntei a Mike. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse que não achava que havia nenhum problema em contar às pessoas sobre suas contribuições. Eu estava tão bravo que praticamente comecei a balbuciar. Meu pai me pediu para me acalmar, dizendo que eu estava fazendo um grande alarde por nada. Esses designs e minha empresa são realizações das quais tenho muito orgulho, e eu disse a eles que não gostava que minimizassem meus esforços, reduzindo-os às contribuições de outra pessoa. Disse a Mike que estava farto de suas mentiras. Apontei que ele não sabia nada sobre impressão 3D ou design de produtos. Disse-lhe que enviasse uma mensagem para todos se retratando de suas declarações, ou eu mesmo faria isso, e garanti que não usaria palavras educadas ao fazer isso. Meus pais tentaram me acalmar, mas eu estava muito irritado para ouvi-los. Simplesmente saí e dirigi de volta para casa. Eles me ligaram várias vezes, mas eu não atendi nenhuma das chamadas até agora. Mike não tentou entrar em contato, e duvido que ele vai esclarecer as coisas com nossos familiares. Sou eu o culpado aqui? Meu negócio é importante para mim, mas será que ele tem razão? Estou exagerando? Atualização 1. Na minha última publicação, recebi muitas respostas dizendo que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Porém, poucas semanas após ser obrigado a comparecer àquela reunião familiar, as coisas pioraram. Não sei quem colocou essas ideias absurdas na cabeça do Mike, mas ele me enviou uma carta ameaçando tomar ações legais. Ele afirmava que tinha direito a uma parte dos meus lucros porque eu teria usado suas contribuições intelectuais. Obviamente, não era uma carta legal de verdade, mas foi escrita para parecer oficial. Suponho que ele achou que eu não tinha experiência com esse tipo de situação e que uma carta com aparência oficial seria suficiente para me intimidar e me fazer ceder ao que ele queria. Felizmente, eu tenho um advogado que consulto para todas as questões legais relacionadas aos meus produtos e ao meu negócio. Algo que o Mike saberia se realmente estivesse tão envolvido no meu negócio quanto dizia estar. Mostrei a carta ao meu advogado, que simplesmente riu e disse que eu não tinha nada com o que me preocupar. No entanto, ele me aconselhou a resolver o problema com meu irmão, porque ele poderia ser tolo o suficiente para levar o caso aos tribunais. Meu advogado explicou que, embora não houvesse caso, ser arrastado para o tribunal me custaria tempo e dinheiro, o que prejudicaria negativamente o meu negócio. Já envolver um advogado era suficientemente caro, sem falar na possibilidade de ir a julgamento. Mas eu não estava disposto a fazer um acordo com o meu irmão. Liguei para Mike para tentar resolver a situação pela última vez. Disse que havia recebido a carta dele e que não me deixaria intimidar para dar dinheiro a ele. Deixei claro que meu advogado havia revisado a carta e que eu estava preparado para levar o caso ao tribunal, se necessário, mas preferia não fazer isso. Ele tentou me interromper, dizendo que só estava lutando pelo que era justo, mas eu não deixei passar. Disse que ele não tinha contribuído de forma alguma para o meu negócio que lhe desse direito a um único centavo e que não permitiria que ele reescrevesse a história para se beneficiar de mim. Falei que, se ele realmente acreditava que podia provar suas contribuições em um tribunal, então deixaríamos que um juiz decidisse. Antes que ele pudesse me interromper novamente, apontei que eu tinha registros de todos os meus protótipos, e-mails e notas de projetos, nenhum dos quais incluía contribuições dele. Ele ficou em silêncio, mas logo repetiu que estava pronto para lutar por isso. Quando viu que eu não cedia, tentou mudar de abordagem, dizendo que o dinheiro havia me mudado e que eu estava destruindo a nossa família. Deixei claro que foi ele quem começou a contar histórias para nossa família, emboscou-me com nossos pais e ameaçou com ações legais primeiro. Ele não teve mais nada a dizer, então eu finalizei, disse para ele esperar uma resposta do meu advogado e encerrei a ligação. Depois disso, pedi ao meu advogado que redigisse uma carta ameaçando com uma contração judicial por danos e difamação, caso ele continuasse tentando prejudicar meu negócio com afirmações falsas. Enviei a carta, e pareceu funcionar. Não ouvi mais nada sobre processos ou compensações por parte dele. Infelizmente, isso não o impediu de falar pelas minhas costas. Mike continuou espalhando a sua versão da história para quem quisesse ouvir. Agora, alguns familiares começaram a me tratar de forma diferente e a me olhar de maneira estranha. Alguns até me disseram que ele estava dizendo que eu tinha ficado arrogante ou que tinha me vendido agora que estava tendo sucesso.
Ele também acrescentou o detalhe sobre a minha ameaça legal, convenientemente omitindo que ele havia me ameaçado com ações legais primeiro. Quando minha tia me chamou de lado e perguntou se eu não poderia simplesmente fazer as pazes com o Mike e ser a pessoa madura na situação, decidi que já era suficiente. Isso não iria desaparecer se eu desse a ele o crédito ou o pagamento que queria. Conversei com meu advogado e pedi ajuda para redigir uma declaração formal para a família, esclarecendo os fatos. E eu tinha as provas para sustentar minha versão. Meu advogado e eu passamos horas revisando os protótipos, notas de pesquisa e mensagens com amigos engenheiros que participaram das sessões de brainstorming e testes. Cada documento tinha data e hora, mostrando que todas as ideias e designs eram completamente meus, sem qualquer contribuição do meu irmão. A carta detalhava uma linha do tempo da minha trajetória empresarial e incluía fotos dos protótipos iniciais, plantas e e-mails trocados com o fabricante. Também anexei cópias das conversas que tive com o Mike, todas sendo discussões vagas, sem qualquer comentário relevante da parte dele. Enviei a carta, junto com os documentos de suporte, aos membros-chave da família, especialmente aqueles que ajudavam a espalhar informações ou que pareciam ter tomado o lado do Mike. Queria que vissem que suas afirmações eram infundadas e que seus esforços para me pintar como o vilão da família estavam baseados em mentiras. A carta teve o efeito desejado. Alguns familiares ficaram chocados com a profundidade das evidências e me procuraram para pedir desculpas por terem entendido tudo errado. Outros foram mais relutantes em admitir que estavam errados, mas a carta deixava pouco espaço para dúvidas. Alguns ainda insistiam que eu deveria pagar algo ao Mike pelo apoio fraternal, mas ignorei esses comentários. Sabia que não conseguiria convencer todos imediatamente. Senti como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Desde então, Mike não entrou em contato para se desculpar, nem fez mais ameaças. Mas ouvi dizer que ele ainda tenta reclamar com alguns membros da família. Meu pai me disse que ninguém mais dá atenção a ele. Tudo estava indo bem até o meu aniversário. Normalmente, não sou de celebrar aniversários, mas desta vez decidi fazer uma festa para mim mesmo. Queria comemorar o recente sucesso do meu negócio e, honestamente, sentia que minha vida finalmente estava tomando o rumo que eu sempre quis. Enviei convites para amigos e familiares que me apoiaram. Como era de se esperar, não convidei meu irmão. Nós não tínhamos nos falado há um tempo, e ele não havia feito nenhum esforço para se desculpar. Não queria que ele estivesse presente para estragar o clima. Deixei claro para meus pais que Mike não estava convidado. Eles não ficaram muito felizes com isso, mas também não insistiram muito. A festa acabou sendo fantástica. Alguns amigos próximos fizeram um grande esforço e prepararam várias surpresas, que realmente tornaram a noite especial para mim. Mas adivinhe quem tinha que aparecer. Um dos meus amigos me avisou que estava acontecendo uma pequena confusão na entrada do local. Quando fui ver o que estava acontecendo, encontrei meu irmão discutindo com a equipe de segurança, insistindo que ele era importante demais para ser deixado de fora. Ele gritava que era meu irmão e meu sócio nos negócios. Aquilo me tirou do sério. Ele continuava repetindo essa fantasia absurda de que tinha desempenhado um papel importante no meu negócio. Todos na família sabiam que ele era um mentiroso, e mesmo assim ele estava lá, se expondo ao ridículo. Naquele momento, percebi que ele nunca ia parar de jogar esse jogo. Eu não tinha mais energia para continuar lidando com isso, esperando que ele entrasse em razão. Estava cansado dele. Disse à equipe de segurança para expulsá-lo. Ele me olhou e, em seguida, explodiu, gritando e me chamando de vendido, dizendo que eu não me importava com as pessoas da minha vida. Eu disse para ele se calar e que não queria mais nada com ele. Disse que não me importava se ele estava com inveja de mim, se estava com raiva porque sentia que não tinha conquistado nada na vida ou qualquer que fosse o sentimento que o levava a tentar roubar meu mérito e me puxar para baixo. Eu estava cansado de ouvir suas reclamações. Disse que não queria vê-lo novamente e que ele estava proibido de participar de qualquer evento futuro que eu organizasse. Então, virei as costas e voltei para aproveitar a festa. Mas minha paz durou pouco. Logo fui chamado ao estacionamento. Meu primeiro pensamento foi que algum dos convidados estava tendo problemas para estacionar ou entrar. Surpresa! Meu irmão estava fazendo o papel de bobo novamente. Havia um pequeno grupo de pessoas ao redor dele, bem ao lado do meu carro. 2 pessoas o estavam segurando, e ele estava tentando se soltar para se aproximar do veículo.
Foi então que notei a barra de ferro em sua mão e a janela traseira do meu carro, que estava quebrada. Ele estava lutando para golpear meu carro novamente. Naquele momento, minha paciência acabou. Toda a frustração que eu vinha acumulando se transformou em raiva, e eu gritei: "Qual é o seu problema?" Quando ele me viu se aproximando, parou de lutar e deixou cair a barra de ferro. Acho que as pessoas que o estavam segurando tomaram isso como um sinal de que ele não era mais uma ameaça e o soltaram. Nesse momento, eu já estava a poucos centímetros dele, e não tive muito tempo para reagir. Ele deu um soco. Fui lento para me esquivar, mas consegui me afastar o suficiente para que o golpe apenas raspasse no meu queixo, em vez de acertar meu rosto em cheio. Estava tão irritado que não dei chance para ele tentar de novo. Simplesmente o derrubei no chão e retribuí o soco. Bati nele apenas uma vez antes de sentir que me afastavam dele e perceber que ele já estava inconsciente. Nunca havia estado em uma briga antes, e lembro-me de ter ficado surpreso com a facilidade com que alguém podia desmaiar. Depois de 1 minuto, ele já estava acordando. Sentei-me na calçada, com um gelo no queixo, enquanto esperávamos a polícia chegar. Insisti em chamá-los. Ele apareceu sem ser convidado, danificou meu carro e me atacou. Já estava cansado de ser indulgente com ele. Quando a polícia chegou, eles registraram os depoimentos e levaram Mike embora. O clima da festa estava arruinado. Tive dificuldade para aproveitar o restante da noite, mas fiz o melhor que pude. Sentia que era uma questão de princípios não deixar que ele estragasse completamente a festa. Nos dias seguintes, foi um turbilhão. Tive que lidar com meus pais, que estavam furiosos comigo pelo fato de Mike ter sido preso. Tive que apontar que ele havia escalado a situação a cada passo e que, desta vez, ele havia levado as coisas a um nível perigoso. Meu pai disse que eu exagerei ao chamar a polícia, mas insisti que o vandalismo do meu carro e a agressão contra mim já iam além de um simples drama familiar. Depois de registrar queixa, foquei em me proteger e proteger o meu negócio. Obtive uma ordem de restrição para mantê-lo longe de mim e de qualquer evento que eu pudesse organizar no futuro. O processo legal não está indo bem para ele, e ele já foi condenado a pagar os danos ao meu carro. O lado positivo de tudo isso é que não ouvi mais ninguém dizendo que ele reivindica crédito pelo meu negócio. Ele também não fala mais comigo, o que considero ótimo no geral. Estou começando a recuperar alguma normalidade na minha vida, e eu amo isso. Alguns membros da família ainda acham que minha resposta foi extrema, mas estou protegendo minha paz mental. Então, se eles não gostarem, podem ir para o inferno. Atualização 2. Sei que estavam esperando uma nova atualização, e aqui estou para contar outra das tolices que meu irmão fez. Pois bem, é isso que tenho para vocês hoje. Meu irmão decidiu copiar minha loja, incluindo meus produtos, porque, segundo ele, eles também são dele. O único problema para ele é que as patentes dos acessórios dizem outra coisa. E, claro, ele não dedicou nem um segundo para projetar qualquer coisa. Ele não entrou sozinho nessa aventura de criar sua loja. Precisou se associar com outra pessoa, já que não tem experiência nesse tipo de negócio. E, para adicionar mais problemas ao seu plano, ele renunciou ao trabalho para empreender. Suponho que, na cabeça dele, ele pensou que teria tanto sucesso quanto eu, simplesmente copiando. Mas estava muito enganado. Se ele tivesse vindo me pedir conselho, eu teria recomendado que ele não renunciasse ao trabalho. E, é claro, não teria exigido uma parte do salário dele como recompensa pelo meu aconselhamento. Eu até teria deixado ele levar todo o crédito por qualquer sucesso, mesmo tendo contribuído com minha experiência. Esse é o tipo de bom irmão que eu sou. Também não teria corrido para contar aos familiares que meu irmão ainda tem emprego graças à minha ajuda. Eu sei, parece loucura, mas tão louco quanto isso é tudo que meu irmão fez até agora. Então, junto com meu advogado, fizemos o que tínhamos que fazer, processá-lo. Ele não apenas copiou meus modelos, mas também fez vídeos no TikTok similares aos meus e até pegou vários elementos do nome da minha loja. Basicamente, ele se inspirou demais no meu negócio. Sei que ele não investiu pouco, porque comprar impressoras 3D não é barato. Pelo menos ele não chegou ao ponto de conseguir fornecedores e gastar dinheiro em mercadorias, porque isso teria sido muito pior para ele. A ação judicial foi a nosso favor, já que os produtos dele eram extremamente parecidos com os meus. Ele foi obrigado a parar de vendê-los, além disso, a pagar uma indenização.
Durante o julgamento, ele tentou argumentar que havia participado da ideia e que, portanto, os protótipos e ideias também eram dele. No entanto, quando precisou provar isso com evidências, ele não conseguiu. Não há nenhuma prova de que ele tenha trabalhado em qualquer coisa porque, sinceramente, ele não trabalhou. Ainda assim, ele continua insistindo que contribuiu muito e que eu devo a ele crédito e dinheiro. A essa altura, ele soa como aquele tio louco que todos concordam em reuniões de família só para evitar discussões. Até meu tio Terry, que definitivamente não é um tio louco, disse a ele para parar de falar besteira e arrumar um emprego. Afinal, nenhum juiz acreditou em suas histórias. Isso terminou em uma boa discussão entre eles, mas, felizmente, eu não estava presente. Sou grato por isso, porque não sei se poderia suportar outro discurso de alguém que acha ter tanto direito sobre o trabalho alheio. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Tentei salvar minha irmã do fracasso, mas ela nunca reconheceu meus esforços. Agora nossa relação está quebrada. Olá! Sou um homem de 32 anos, e essa história é sobre minha irmã, Hannah, que tem 28. Sempre fomos muito próximos, mesmo quando éramos crianças. Quando nossos pais se divorciaram, eu tinha 14 anos e ela apenas 10. Senti que era meu dever cuidar dela, especialmente porque nossa mãe trabalhava em 2 empregos e nosso pai não estava muito presente depois da separação. Acho que esse senso de responsabilidade ficou comigo desde então. Avançando para o ano passado, Hannah estava passando por um momento difícil. Ela tinha namorado um cara por cerca de 3 anos, e quando eles terminaram, isso desestruturou completamente a vida dela. Estou falando daquele tipo de término que faz a pessoa desabar. Ela perdeu o emprego porque faltava constantemente, e depois o senhorio a despejou por não pagar o aluguel. Por meses, ela ficou indo de sofá em sofá na casa de amigos, e estava claro que ela mal estava se mantendo. Foi aí que eu entrei em cena. Eu tinha um quarto extra no meu apartamento, então disse a ela que ela poderia ficar comigo pelo tempo que precisasse. Não pedi aluguel nem nada, já que ela não tinha emprego, e eu não queria que ela se preocupasse com dinheiro além de tudo que estava enfrentando. Minha ideia era que, se eu pudesse oferecer um lugar estável para ela, talvez ela pudesse começar a juntar os pedaços da vida dela novamente. No começo, era algo administrável. Eu chegava do trabalho e a encontrava ainda de pijama, mexendo no celular ou assistindo séries no Netflix. Era frustrante, mas eu dizia a mim mesmo que ela precisava de tempo para se recuperar. Eu mencionava sobre procurar empregos ou sugeria que ela atualizasse o currículo, e ela concordava, mas nada realmente acontecia. Semanas se transformaram em meses, e ficou claro que ela precisava de um empurrão maior. Então, comecei a ajudá-la a procurar emprego. Trabalho com vendas e tenho uma rede decente de contatos. Falei com amigos e antigos colegas, perguntando se sabiam de alguma vaga. Até enviei o currículo dela para alguns lugares, embora eu tenha basicamente que escrevê-lo, porque ela continuava adiando. Eventualmente, ela começou a receber convites para entrevistas. Ela ficava animada, planejava as roupas na noite anterior, mas houve algumas vezes em que ela cancelava no último minuto, dizendo que não estava pronta. Cada vez, eu dizia que tudo bem, que tentaríamos de novo. Parecia que estávamos progredindo, mesmo que lentamente. Enquanto isso, ajudar minha irmã significava adiar alguns dos meus próprios planos. Eu estava economizando para comprar uma casa, mas com as contas extras de supermercado e cobrindo os pagamentos do celular e do carro dela, minha poupança não estava crescendo como eu esperava. Também saía menos. Receber os amigos da Hannah para jantares ou pequenas reuniões era mais barato do que sair, e parecia uma boa forma de ajudá-la a reconstruir seu círculo social. Cerca de 6 meses depois, as coisas começaram a mudar. Hannah conseguiu um emprego de marketing em uma pequena empresa. Não era uma posição dos sonhos, mas era um bom começo. Ela estava radiante, e eu estava orgulhoso dela. Com um salário estável, sentamos juntos e fizemos um orçamento para ajudá-la a se reerguer financeiramente. Ela tinha dívidas de cartão de crédito de quando estava desempregada, mas elaboramos um plano para pagá-las ao longo do tempo. Eu até coassinei o contrato de aluguel do novo apartamento dela, porque o crédito dela não era forte o suficiente. Quando completou 1 ano, ela era quase irreconhecível comparada à pessoa que tinha se mudado para o meu quarto extra.
Ela estava confiante, ocupada com o trabalho e saindo regularmente com os amigos. Sentia que todas as noites mal dormidas, os sacrifícios financeiros e a energia emocional que investi para ajudá-la haviam valido a pena. Ela estava de pé novamente, e, honestamente, foi bom vê-la prosperar. Mas então algo mudou. Ela parou de ligar tanto, e, quando falávamos, as conversas eram apressadas. Começou a cancelar planos no último minuto, dizendo que estava sobrecarregada com o trabalho ou tinha outros compromissos. No início, ignorei. Ela estava ocupada, e isso era algo bom. Mas então amigos em comum começaram a mencionar que Hannah estava dizendo às pessoas que tinha reconstruído sua vida sozinha. Isso foi como um tapa na cara. O ponto de ruptura veio em um jantar de família. Nossa mãe tinha convidado todos, e a conversa foi parar em como a Hannah estava indo bem. Alguém perguntou como ela tinha conseguido se reerguer, e Hannah deu de ombros, dizendo que foi tudo graças a muito trabalho duro e perseverança. Esperei que ela mencionasse a ajuda que eu havia dado, mesmo que fosse apenas um breve reconhecimento, mas isso nunca aconteceu. Ela ficou lá sorrindo, como se o último ano não tivesse acontecido. Não disse nada na hora, mas não conseguia parar de pensar nisso depois. Todas as noites sem dormir, o estresse financeiro, os sacrifícios, parecia que nada disso importava para ela. Comecei a me perguntar se eu tinha sido uma muleta em vez de um sistema de apoio, e se, sem perceber, permiti que ela se aproveitasse de mim. Foi isso que me trouxe aqui, ao Reddit. Acho que só precisava escrever tudo e ver se mais alguém passou por algo semelhante. Estou exagerando? Esperei demais? Ou é justo me sentir magoado quando alguém a quem ajudei tanto age como se eu não tivesse feito nada? Atualização 1. Após postar sobre a situação com a Hannah no Reddit, decidi confrontá-la no nosso próximo encontro em família. Parecia o momento certo, pois todos estariam lá, e achei que poderia ajudar ter um mediador caso as coisas esquentassem. Nossa mãe tinha planejado um pequeno jantar apenas para a família imediata, então eu sabia que Hannah compareceria. A noite começou normalmente. Mamãe estava ocupada na cozinha, pedindo minha ajuda para arrumar a mesa, enquanto Hannah chegou um pouco atrasada, dizendo que o trabalho a tinha atrasado. Ela trouxe uma garrafa de vinho, rindo e conversando como se nada estivesse errado. Foi desconfortável fingir que tudo estava bem quando havia tanto que eu queria dizer. Esperei até depois do jantar, quando os pratos foram recolhidos e todos se mudaram para a sala de estar, para abordar o assunto. Comecei dizendo que queria falar sobre algo que vinha me incomodando. Todos pararam e olharam para mim. Hannah levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Disse a ela que vinha ouvindo, por meio de amigos em comum, que ela estava minimizando a ajuda que eu tinha dado a ela no ano passado. Mencionei o quanto trabalhei duro para apoiá-la emocionalmente, financeiramente e profissionalmente quando ela estava no fundo do poço. Perguntei por que ela nunca mencionava isso para os outros, mesmo quando surgia naturalmente em conversas. Hannah ficou quieta no início, mas então disse que não sentia que me devia reconhecimento constante por algo que eu escolhi fazer. O tom dela era calmo, mas firme, o que fez doer ainda mais. Ela disse que tinha trabalhado duro para reconstruir sua vida e não queria ser vista como alguém que não conseguia lidar com as coisas sozinha. A conversa rapidamente saiu do controle. Lembrei a ela das coisas específicas que eu tinha feito, pagar as contas dela, organizar entrevistas de emprego, coassinar o contrato de aluguel. Não estava tentando esfregar isso na cara dela, só queria que ela reconhecesse a realidade do que aconteceu. Hannah rebateu dizendo que eu estava mantendo o placar e fazendo-a se sentir culpada por seguir em frente com sua vida. Ela me acusou de ser controlador, dizendo que eu queria que ela continuasse dependente de mim para que eu pudesse me sentir como um herói. Nesse ponto, nossa mãe interveio. Ela nos pediu para parar de brigar e tentou mediar, mas seus comentários só pioraram as coisas. Ela disse que eu precisava deixar isso para lá e focar no fato de que Hannah estava indo bem agora. Acrescentou que o sucesso de Hannah deveria ser suficiente como um agradecimento, e que eu estava sendo muito sensível. Eu não podia acreditar. Mamãe sabia de tudo que eu tinha feito para ajudar e parecia que ela estava ignorando completamente meus esforços. Então Hannah disse algo que realmente me atingiu. Ela admitiu que se sentia envergonhada pela quantidade de ajuda que precisou no ano passado e não queria que seus novos amigos ou colegas de trabalho soubessem disso. Disse que estava tentando construir uma nova imagem para si mesma e não queria ficar presa ao passado.
Foi a primeira vez que ela foi honesta sobre por que estava agindo daquela maneira, mas isso não tornava menos doloroso. Disse a ela que me sentia traído. Expliquei que não estava procurando que ela se humilhasse ou mencionasse isso o tempo todo, mas algum reconhecimento, especialmente em particular, teria feito uma grande diferença. Disse que precisava de um tempo para processar tudo e que não tinha certeza de como seguir em frente com o nosso relacionamento naquele momento. Hannah parecia não se importar. Ela deu de ombros e disse: "Faça o que você precisa fazer, antes de pegar sua bolsa e sair." Depois que ela saiu, nossa mãe tentou conversar comigo sobre isso, mas eu disse que não queria mais discutir. Eu estava exausto. Nos dias seguintes, confiei em alguns amigos próximos. Eles foram solidários e disseram que eu estava permitindo que Hannah se aproveitasse de mim por muito tempo. Um amigo destacou que Hannah era uma adulta e precisava assumir a responsabilidade por suas ações, em vez de reescrever a história para se adequar à narrativa dela. Naquele fim de semana, notei que Hannah postou nas redes sociais sobre sua jornada de sucesso. Era uma daquelas legendas motivacionais sobre trabalho duro e perseverança, mas não havia nenhuma menção a mim ou a qualquer pessoa que a tivesse ajudado. Parecia um apagamento público de tudo que eu tinha feito por ela. Então, um amigo em comum entrou em contato. Disseram que Hannah estava minimizando a ajuda que recebeu quando conversava com o grupo de amigos deles, agindo como se tivesse feito tudo sozinha. Eu fiquei magoado, mas não surpreso. O que realmente me pegou de surpresa foi uma mensagem de um dos novos amigos de Hannah. Eles me disseram que Hannah havia mencionado algumas das coisas que eu fiz por ela e queriam me agradecer por ser um irmão tão solidário. Foi bom ouvir, mas me fez questionar por que Hannah estava disposta a admitir isso para eles, mas não para mim ou para nossos amigos em comum. Comecei a me perguntar se eu estava exagerando. Talvez eu tivesse sido muito duro e Hannah tivesse razão sobre eu estar mantendo o placar. Postei outra atualização no Reddit perguntando se eu deveria deixar isso para lá ou pressioná-la a reconhecer minhas contribuições. As respostas foram mistas. Alguns disseram que eu merecia reconhecimento por tudo o que fiz, enquanto outros me alertaram contra guardar rancor. No final, decidi dar um passo para trás. Parei de procurar Hannah e foquei na minha própria vida. Se ela mudasse de ideia e reconhecesse o que eu fiz, ótimo. Se não, pelo menos eu deixaria de permitir que as ações dela ditassem minha paz de espírito. Por enquanto, parecia o melhor caminho a seguir. Atualização 2. Já se passaram semanas desde a discussão no jantar de família, e Hannah não entrou em contato. Decidi logo no início que desta vez eu não seria o primeiro a quebrar o silêncio. Parte de mim pensou que ela poderia dar o braço a torcer, mas, em vez disso, houve apenas silêncio. Passei a maior parte dessas semanas focado no trabalho e reencontrando amigos que não via há algum tempo. Senti como se estivesse começando a recuperar minha vida. Então, encontrei Hannah inesperadamente em uma festa organizada por um amigo em comum. Eu não estava planejando ir, mas um amigo me convenceu no último minuto. Quando cheguei, a vi quase imediatamente. Ela estava ao lado do bar, rindo com um grupo de pessoas que eu não conhecia. Ela parecia impecável, como se estivesse completamente no controle de tudo. Fui até lá para cumprimentá-la, e ela me recebeu educadamente, mas de forma distante, como se fôssemos conhecidos, não irmãos. Trocamos algumas palavras de cortesia, e eu tentei direcionar a conversa para o que havia acontecido entre nós. Perguntei se podíamos conversar, mesmo que por apenas alguns minutos. Ela olhou ao redor e disse que estava ocupada demais conversando com todo mundo. Antes que eu pudesse dizer algo mais, ela me apresentou ao novo namorado dela, que estava por perto. Ele parecia simpático, mas completamente alheio à tensão entre nós. Conforme a noite avançava, percebi como Hannah parecia se encaixar facilmente naquele novo círculo de amigos. Em um determinado momento, ela se levantou para fazer um pequeno brinde, dizendo quanto estava orgulhosa de sua última conquista profissional, uma promoção no trabalho. Ela falou sobre o quanto tinha trabalhado duro para subir na carreira e como a perseverança tinha valido a pena. Todos aplaudiram e comemoraram, e eu apenas fiquei ali sentado, sentindo como se tivesse sido apagado da história. Ela não me mencionou em nenhum momento, nem mesmo de forma breve. Era como se o ano em que passei ajudando-a a reconstruir sua vida nunca tivesse existido. Saí da festa mais cedo, sem querer causar uma cena, mas foi difícil superar a sensação de que Hannah tinha me apagado completamente da vida dela.
Mais tarde naquela semana, encontrei um amigo próximo e contei o que havia acontecido. Ele não ficou surpreso e disse que eu tinha sido bom demais para Hannah por muito tempo. Ele comentou que era hora de me impor e parar de deixar ela se aproveitar da minha bondade. Era algo que eu já tinha ouvido antes, mas dessa vez pareceu diferente. Comecei a me perguntar se, talvez, eu tivesse sido insistente demais enquanto ajudava Hannah, e se isso explicava por que ela estava agindo assim agora. Alguns dias depois, decidi marcar uma sessão com um terapeuta. Estava carregando muito ressentimento e precisava descobrir como seguir em frente. Na terapia, comecei a explorar a culpa que carregava há anos, sentindo que precisava cuidar de Hannah porque ninguém mais o faria. Ficou claro que eu estava colocando as necessidades dela acima das minhas por tempo demais. Nesse meio tempo, minha mãe me ligou para saber como eu estava. A conversa rapidamente se voltou para Hannah, e ela me disse que eu precisava parar de manter placar e focar na minha própria vida. Disse que Hannah já tinha passado por muito e não precisava que eu adicionasse mais estresse à vida dela. Foi frustrante, mas eu não discuti. Apenas deixei ela falar e encerrei a ligação o mais rápido possível. Enquanto revisava minhas finanças naquela semana, percebi que ainda estava pagando dívidas do tempo em que Hannah morava comigo. Entre cobrir as contas dela, coassinar o contrato de aluguel do apartamento e todas as pequenas despesas que se acumularam, era um peso maior do que eu tinha reconhecido antes. Parecia que eu ainda estava lidando com as consequências da fase difícil dela, enquanto ela vivia a melhor fase da vida dela. Então, do nada, Hannah me mandou uma mensagem. Ela não mencionou a discussão nem nada do que aconteceu. Em vez disso, pediu ajuda com um novo projeto no trabalho. Disse que precisava de alguém para revisar um relatório que estava preparando. A mensagem era casual, como se nada tivesse acontecido entre nós. Pensei por um tempo antes de responder. Eventualmente, disse a ela que estava ocupado demais para ajudar. Não era mentira, eu realmente tinha muitas coisas para fazer, mas também era uma forma de estabelecer limites. Eu não podia continuar largando tudo para socorrê-la, especialmente quando ela nem havia reconhecido o que eu já tinha feito por ela. Hannah não reagiu bem. Ela mandou outra mensagem me acusando de ser mesquinho e guardar rancor. Disse que achava que já tínhamos superado aquilo tudo e que não entendia por que eu estava sendo tão difícil. Eu não respondi. Parecia que não valia a pena discutir com ela. Atualizei o Reddit sobre a situação, perguntando se eu estava errado por negar o pedido dela. As respostas foram variadas. Algumas pessoas disseram que eu estava certo em estabelecer limites, enquanto outras me alertaram para não deixar o ressentimento tomar conta. Alguns até sugeriram que eu me desculpasse e tentasse reconstruir o relacionamento, mas eu não tinha certeza se essa era a melhor escolha. Por enquanto, decidi continuar focando na terapia e trabalhando nos meus próprios sentimentos. Se Hannah quiser entrar em contato e ter uma conversa honesta, estarei aberto a isso. Mas cansei de ser sempre aquele que dá o primeiro passo. Atualização 3. Depois de postar minha segunda atualização no Reddit, as coisas tomaram um rumo inesperado. A publicação ganhou muita atenção, com centenas de comentários chegando. A maioria das pessoas apoiava a minha decisão de estabelecer limites com Hannah, embora algumas apontassem que cortar relações completamente poderia piorar as coisas a longo prazo. O feedback misto me deu muito no que pensar, mas mantive minha decisão de não ajudá-la com o projeto. Achei que isso seria o fim do assunto, mas Hannah tinha outros planos. Na semana seguinte, amigos em comum começaram a entrar em contato comigo. Aparentemente, Hannah estava desabafando com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir. Ela apresentou a situação de um jeito que parecia que eu estava com inveja do sucesso dela e me recusava a apoiá-la por despeito. Um amigo até me disse que Hannah afirmou que eu sempre fui competitivo com ela, o que não poderia estar mais longe da verdade. Ouvir isso só solidificou minha decisão de manter distância. Então meus pais se envolveram. Minha mãe me ligou uma noite, claramente chateada. Ela disse que Hannah havia mencionado que eu me recusei a ajudá-la com o projeto, e que ela não entendia por que eu estava sendo tão mesquinho. Mamãe disse que eu precisava perdoar e esquecer, porque Hannah era minha irmã, e a família sempre deveria vir em primeiro lugar. Tentei explicar meu lado, mas ela não estava interessada. Foi frustrante, mas permaneci calmo e disse que não mudaria de ideia. Naquela mesma semana, tive outra sessão de terapia.
Conversamos sobre como a tendência dos meus pais de ficar do lado da Hannah sempre me fazia sentir que eu precisava resolver as coisas. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava mais desempenhar esse papel. Meu terapeuta me encorajou a estabelecer limites, não apenas com Hannah, mas também com meus pais. Não foi fácil, mas comecei a resistir quando eles tentavam me fazer sentir culpado. Enquanto isso, comecei a revisar minhas finanças novamente, tentando organizar a bagunça que sobrou do ano passado. Foi então que percebi que ainda estava preso ao contrato de aluguel do apartamento de Hannah. Ser consignatário parecia a coisa certa a fazer na época, mas agora era um lembrete constante do quanto eu tinha sacrificado. Entrei em contato com um advogado para ver se poderia remover meu nome do contrato, mas descobri que era mais complicado do que eu esperava. Eu precisaria da cooperação de Hannah, o que duvidava que conseguiria. Por volta da mesma época, ouvi de um amigo em comum que Hannah estava enfrentando dificuldades no trabalho. Ela perdeu o prazo de um grande projeto e estava sendo pressionada pelo chefe. O amigo sugeriu que eu deveria procurá-la, mas eu não tinha certeza do que isso adiantaria. Toda vez que tentava ajudar Hannah, parecia que as coisas acabavam piorando. Alguns dias depois, Hannah me enviou uma mensagem de texto. Era passivo-agressiva, me acusando de abandoná-la quando ela mais precisava de mim. Ela não pediu ajuda diretamente, mas estava claro que queria que eu interviesse e resolvesse as coisas novamente. Eu não respondi. Em vez disso, foquei no meu próprio progresso na terapia e no trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava começando a seguir em frente. Isso não impediu Hannah de escalar a situação. Um amigo em comum me disse que ela perdeu a cabeça depois que sugeriram que ela estava sendo injusta. Hannah insistiu que não havia feito nada de errado e que eu era o responsável por criar drama. Então ela tornou tudo público. Ela postou um desabafo vago nas redes sociais sobre membros egoístas da família que te abandonam quando você finalmente está indo bem. Embora ela não tenha me mencionado diretamente, qualquer pessoa que nos conhecesse sabia de quem ela estava falando. A postagem causou uma pequena confusão na família extensa. Parentes que eu não ouvia falar há anos começaram a me procurar, perguntando o que estava acontecendo. Mantive minhas respostas curtas, recusando-me a expor nossos problemas familiares, mas foi exaustivo. Apesar da tentação, não respondi à postagem de Hannah. Me envolver só teria piorado as coisas. Em meio a todo esse caos, algo bom finalmente aconteceu. Recebi uma promoção no trabalho, um objetivo pelo qual eu vinha trabalhando há anos, mas que tinha colocado em espera enquanto ajudava Hannah. O momento não poderia ter sido melhor. Alguns dias depois, um velho amigo da família que não sabia do drama entrou em contato para me parabenizar. Eles mencionaram o quanto meus pais deviam estar orgulhosos, e, embora eu não os corrigisse, foi um lembrete de que eu não precisava da validação de Hannah para me sentir realizado. A tensão familiar atingiu o ápice quando decidi não ir a um encontro familiar que se aproximava. Disse aos meus pais que não participaria se Hannah estivesse lá, explicando que não queria estar em um ambiente tóxico. Eles não ficaram felizes, mas mantive minha posição. Foi a primeira vez que priorizei minha própria paz em vez de manter a família feliz, e isso pareceu um passo na direção certa. Quando postei esta terceira atualização no Reddit, ela teve ainda mais repercussão do que a última. As pessoas encheram os comentários com mensagens de apoio, dizendo que eu estava certo em estabelecer limites e parar de facilitar as coisas para Hannah. Muitos criticaram o comportamento dos meus pais, dizendo que era hora de eles responsabilizarem Hannah em vez de esperarem que eu resolvesse tudo. Ler esses comentários foi reconfortante e me lembrou que eu não estava sozinho nisso. Por enquanto, estou focado em mim mesmo e mantendo distância de Hannah. Quer ela mude ou não, sei que estou tomando a decisão certa para o meu próprio bem-estar. Atualização 4. Algumas semanas após minha última atualização, os problemas profissionais de Hannah pioraram significativamente. Ouvi através de conhecidos que um grande projeto que ela estava liderando no trabalho foi um completo fracasso. Não só ela perdeu um prazo crucial, como a apresentação final desmoronou, fazendo com que sua equipe perdesse um cliente importante. Como resultado, ela foi rebaixada no trabalho. Não foi difícil imaginar como essa notícia repercutiu entre seus novos amigos e colegas de trabalho, as mesmas pessoas que ela estava tentando impressionar. Preparei-me para as consequências inevitáveis, e, claro, não demorou muito para que meus pais ligassem. Minha mãe estava especialmente chateada, dizendo que eu havia abandonado Hannah em um momento crítico.
Ela me lembrou quanto Hannah estava lutando e insinuou que, se eu tivesse ajudado com o projeto quando ela pediu, as coisas poderiam ter sido diferentes. Calmamente, lembrei-a de tudo que já tinha feito por Hannah, o ano em que ela viveu comigo sem pagar aluguel, as contas que eu paguei, as entrevistas de emprego que organizei. Disse que não podia continuar sacrificando meu tempo e recursos para alguém que se recusava a reconhecer isso. Isso não foi bem recebido. Minha mãe insistiu que a família deveria se apoiar, mas mantive minha posição e encerrei a ligação. Pouco tempo depois, recebi uma notificação do senhorio de Hannah. Aparentemente, ela havia perdido os 2 últimos pagamentos de aluguel, e como eu ainda estava listado como consignatário no contrato, eles estavam me informando que meu crédito poderia ser afetado se a situação não fosse resolvida em breve. Esse foi meu limite. Eu não podia continuar deixando as decisões de Hannah afetarem minha estabilidade financeira. Entrei em contato com Hannah diretamente e dei um ultimato: ou ela começava a pagar o aluguel em dia, ou eu tomaria medidas legais para remover meu nome do contrato. A resposta dela foi tão dramática quanto eu esperava. Ela me acusou de ser insensível e mencionou todas as pequenas coisas que ela já tinha feito por mim ao longo dos anos, como se isso equilibrasse os milhares de dólares que gastei ajudando-a a se reerguer. Ela se recusou a assumir responsabilidade e até sugeriu que eu devia isso a ela por sempre estar lá por mim enquanto crescíamos. Ficou claro que não resolveríamos isso facilmente. Frustrado, voltei ao Reddit para atualizar a situação e pedir conselhos. A resposta foi esmagadora. Comentário após comentário me encorajava a proteger meu futuro financeiro e parar de permitir o comportamento irresponsável de Hannah. Alguns usuários até compartilharam experiências semelhantes com familiares que se sentiam no direito de ser ajudados, o que me fez sentir menos sozinho. O consenso foi claro: eu precisava agir. Com esse incentivo, voltei ao meu advogado e iniciei o processo para remover meu nome do contrato de aluguel. Não foi fácil, mas com a notificação legal em vigor, Hannah não teve escolha a não ser assumir total responsabilidade pelo apartamento ou enfrentar o despejo. Previsivelmente, ela não lidou bem com isso. Ela me ligou furiosa, dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Eu não reagi. Já tinha acabado de ser a rede de segurança que ela tomava como garantida. A reação da minha família foi imediata. Meus pais estavam furiosos, me acusando de pressionar Hannah ao limite. Minha mãe até sugeriu que eu deveria ter coberto o aluguel para evitar que a situação escalasse. Lembrei-a de que Hannah era adulta e que isso era uma consequência de suas próprias escolhas. Foi uma conversa tensa, e, pela primeira vez, senti como se houvesse uma verdadeira divisão entre nós. Como esperado, Hannah não conseguiu administrar o aluguel sozinha e acabou sendo despejada. Ela foi morar com uma amiga, mas fez questão de garantir que todos soubessem que me culpava por sua situação. Ela dizia a quem quisesse ouvir que eu a tinha abandonado e a deixado à própria sorte quando mais precisava de mim. Foi frustrante, mas me recusei a deixar isso me afetar. Pela primeira vez em anos, senti um alívio. Com a questão do contrato resolvida, eu não precisava mais me preocupar com as decisões financeiras de Hannah me afetando. A terapia me ajudou a entender que passei muito da minha vida tentando consertar as coisas para Hannah, e que era válido me afastar e focar em mim mesmo. Não foi fácil, mas era necessário. Algumas semanas depois, Hannah me enviou uma mensagem. Era um pedido de desculpas morno, algo sobre como ela não tinha intenção de me magoar e esperava que pudéssemos superar tudo. Parecia mais um ato de desespero do que remorso genuíno. Eu não respondi. Não estava interessado em reabrir essa porta sem que ela assumisse uma verdadeira responsabilidade. Desde então, tenho me concentrado nos meus próprios objetivos. Voltei a economizar para comprar uma casa e até reservei uma viagem solo ao exterior, algo que sempre quis fazer, mas tinha adiado por causa de Hannah. A vida parece mais leve sem o estresse constante do drama dela me pesando. Quanto a Hannah, ouvi de amigos em comum que ela ainda está lutando para colocar sua vida nos trilhos. Parte de mim espera que essa experiência sirva como um alerta para ela, mas não estou contando com isso. Por enquanto, estou escolhendo manter minha distância e continuar crescendo nos meus próprios termos. Não é fácil, mas é a decisão mais saudável que tomei em anos. Atualização 5. Já se passaram alguns meses desde minha última atualização, e muita coisa mudou. Depois de cortar laços com Hannah e resolver a questão do contrato de aluguel, minha vida tomou um rumo muito melhor. Pela primeira vez em anos, consegui focar em mim mesmo,
e foi um alívio viver sem o drama constante. Meu trabalho está indo muito bem. A promoção que mencionei na última atualização abriu novas oportunidades, e estou prosperando na minha função. Com a renda extra, comecei a economizar para o pagamento inicial de uma casa, um objetivo que tinha adiado por anos enquanto ajudava Hannah. Também voltei a namorar seriamente e conheci alguém com quem realmente tenho uma conexão. É bom sentir que estou seguindo em frente. A terapia foi transformadora. Com o tempo, trabalhei muito a culpa e a sensação de responsabilidade que carregava por Hannah desde que éramos crianças. Finalmente entendi que não é minha função consertar a vida dela ou lidar com as consequências das escolhas que ela faz. Essa clareza tem sido libertadora e me ajudou a estabelecer limites mais saudáveis, não só com Hannah, mas também com meus pais. Falando nos meus pais, eles têm tentado se reconciliar. Entraram em contato há algumas semanas sugerindo que todos jantássemos juntos. Concordei, mas deixei claro que não queria falar sobre Hannah. No jantar, a tensão ainda estava presente, mas mantive meus limites. Eles mencionaram que a família deveria se apoiar, e redirecionei a conversa todas as vezes. Ao final da noite, acho que eles perceberam que eu não cederia. Foi um pequeno passo, mas sinto que estão começando a respeitar meus limites. Enquanto isso, soube por amigos em comum que Hannah ainda está enfrentando dificuldades. Ela tem alternado entre morar na casa de amigos e empregos temporários, mas nada parece durar. Pelo que ouvi, ela ainda não assumiu nenhuma responsabilidade real pelo que aconteceu entre nós. Em vez disso, continua me culpando por não ter ajudado quando as coisas começaram a desmoronar. É triste, mas aprendi a deixar de lado o impulso de tentar resolver tudo para ela. Nos últimos meses, também encontrei muito apoio, tanto online quanto offline. A comunidade no Reddit foi incrível, e conectei-me com pessoas que passaram por situações semelhantes. Foi reconfortante ouvir de outros que lidaram com familiares que se sentiam no direito de exigir ajuda e aprender como eles lidaram com isso na vida real. Reconectei-me com velhos amigos e construí uma rede de apoio mais forte, o que fez uma grande diferença. Uma das maiores conquistas recentemente foi fazer minha primeira viagem solo para o exterior. Era algo que sempre quis fazer, mas nunca pude pagar enquanto apoiava Hannah. Reservar essa viagem foi um marco, um lembrete tangível de até onde cheguei. Passei 2 semanas explorando um novo país, experimentando comidas incríveis e apenas aproveitando a liberdade de fazer algo puramente para mim mesmo. Foi exatamente o que eu precisava. Claro, a família estendida não conseguiu resistir em se envolver. Alguns parentes entraram em contato após ouvir sobre o desentendimento com Hannah, pedindo para que fizéssemos as pazes. Alguns até sugeriram que eu estava sendo muito rígido e deveria esquecer o passado. Mantive minha posição e expliquei que não estava guardando rancor, apenas protegendo minha paz. A maioria deles recuou depois disso, embora alguns ainda tentassem me fazer sentir culpado. Não deixei que isso me afetasse. Então, do nada, Hannah entrou em contato novamente. Desta vez, o tom dela era diferente. Ela se desculpou pelo modo como me tratou e pediu para nos encontrarmos para conversar e resolver as coisas. Fiquei cauteloso. Disse a ela que concordaria em nos encontrar, mas apenas se ela estivesse pronta para assumir total responsabilidade por seu comportamento. Ela concordou, então marcamos uma reunião em uma cafeteria. Quando nos encontramos, Hannah parecia diferente, cansada, mas humilde. Ela começou admitindo que me considerou garantido e deixou seu orgulho atrapalhar o reconhecimento de tudo que eu fiz por ela. Ela se desculpou sinceramente, não apenas pelo drama recente, mas também pelos anos de comportamento egoísta e manipulador. Em um momento, ela desabou, dizendo que sentia como se tivesse atingido o fundo do poço e não sabia como consertar as coisas. Eu ouvi, e quando ela terminou, disse que a perdoava. Mas também deixei claro que não voltaria a resolver os problemas dela. Disse que ela precisava assumir a responsabilidade pela própria vida e que eu estava disposto a reconstruir nosso relacionamento, mas somente com a condição de que ela respeitasse meus limites daqui para frente. Ela concordou, e deixamos as coisas em um tom esperançoso. Desde então, começamos a nos reconectar lentamente. Tivemos alguns encontros simples, um café, um almoço rápido, apenas para reconstruir a confiança perdida. Vai levar tempo, mas estou cautelosamente otimista. Enquanto isso, meus pais começaram a reconhecer o papel que desempenharam ao permitir o comportamento de Hannah, o que é um grande passo para eles.
Prometeram parar de me pressionar para intervir e resolver as coisas, e estou esperançoso de que cumpram essa promessa. Quanto a mim, estou em um bom lugar. Estou focado na minha carreira, nos meus relacionamentos e no meu crescimento pessoal. Sinto que finalmente encontrei equilíbrio, e não poderia estar mais grato pela jornada que me trouxe até aqui. A todos no Reddit que acompanharam esta saga e ofereceram conselhos, muito obrigado. O apoio de vocês fez uma enorme diferença e me ajudou a enxergar as coisas com mais clareza quando eu estava preso no caos. Finalmente estou em paz, e pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo para mim mesmo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.